Pessoal, a paz do Senhor, amém? Hoje o tema é forte, estaremos falando sobre a mulher samaritana. Fica aí, Deus vai falar contigo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 28, que diz assim a palavra do Senhor. Deixou, pois, a mulher ali o seu cântaro, e foi até a cidade e disse àqueles homens: vinde e vede. Um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Amém? Meus queridos, o capítulo 4 do Evangelho de João é um capítulo muito conhecido nosso. Fala acerca do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Existe um contraste muito grande do capítulo 3 e o capítulo 4. Porque no capítulo 3, Jesus teve um encontro com um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos era um homem judeu, um fariseu, um membro do Sinédrio, um homem intelectual, um homem sábio, inteligente. E agora vemos Jesus se encontrando com uma mulher samaritana, com uma mulher inculta, vivendo uma vida imoral. Mas a realidade é que tanto aquele religioso como esta simples mulher precisavam de Jesus, precisavam do amor do nosso Deus, precisavam de um Salvador para a sua alma. A Bíblia diz que Jesus vai sair da Judéia para a Galileia e era necessário passar por Samaria. Sim, naquela época existia 3 estradas para fazer essa trajetória. A primeira delas era ao sul do norte. A segunda ficava nas proximidades da costa. E a outra era mais curta, que era justamente passar pelo centro de Samaria. E Jesus pega essa estrada mais curta e passa no centro de Samaria. Sabemos que Samaria é uma mistura de gente. No ano de 722 antes de Cristo, o rei Sargão II tomou o reino do norte e levou cativo para a Síria. E ali houve uma mistura, uma miscigenação do povo judeu, né, com vários povos. Se você for ler 2 Reis, capítulo de número 17, a Bíblia diz que existia ali povos de Babel, Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefavaim, né? E houve essa mistura onde Deus mandou ali alguns leões que matavam as pessoas. Então eles mandaram para lá alguns sacerdotes para ensinar a língua, a cultura judaica, a fim de que esses leões não matavam ali o povo. E houve essa mistura ali, né, de forma que surgiu o povo samaritano. Depois você lê 2 Reis, capítulo de número 17, e você vai entender essa história com mais afinidade. O interessante é que Jesus usa importantes estratégias no encontro com essa mulher. Ele não começa acusando ela, ele não começa lançando em rosto o seu pecado, muito pelo contrário, mas ele ganha a sua atenção. Ele pede um favor a esta mulher. E ele vai dizer: olha, me dá um pouco de água para esta mulher. Para alcançar o coração da mulher, Jesus teve que superar alguns preconceitos, romper algumas barreiras. Sim, a Bíblia diz que Jesus passou por Sicar. Sicar significa cidade dos bêbados. Os judeus consideravam imunda a comida dos samaritanos. Então Jesus rompe com a cultura, rompe com o preconceito, né?
Um rabino não podia conversar em público na época com uma mulher, e Jesus conversa com ela. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos e agora estava com o 6º marido. E, na realidade, nem marido era um amante dela. Um homem chamado William Barclay diz que os mais radicais proibiam que um rabino saudasse uma mulher em público. Não podia se dizer boa noite, boa tarde, bom dia, não se podia dizer. Para você ver o quanto era difícil para a vida daquela mulher. Mas Jesus rompe com a barreira cultural. Jesus rompe com a barreira racial, porque eles eram meio que gentio e meio judeus, não era nem lá e nem cá. Eles tinham perdido a sua identidade racial. O rei da Síria tinha feito essa miscigenação de raça, ali, de cultura. Interessante que um judeu considerava um samaritano um combustível para o fogo do inferno. Olha só como era a cultura, a vida dos samaritanos na época. Os judeus não bebiam no mesmo vaso que os samaritanos, não bebiam. Em terceiro lugar, Jesus vai romper com a barreira religiosa. Eles tinham perdido também a sua integridade doutrinária. Eles acreditavam que era no Monte Gerizim, que era o lugar onde se deviam adorar. Era onde estava o verdadeiro templo, era onde estava a verdadeira adoração. Os samaritanos criam apenas no Pentateuco. Então, quando João Hircano, general caudilho judeu, em 129 a.C., atacou Samaria, destruiu esse templo. Então o ódio dos samaritanos aumentou ainda mais pelos judeus. Mas Jesus, ele desperta uma simpatia na vida desta mulher samaritana. Ele diz: dá-me um pouco dessa água. Se alguém deseja penetrar o coração de outra pessoa, você pode usar 2 métodos. O primeiro deles é lhe fazer um favor. O segundo método deles é lhe pedir um favor. O mais interessante é que Jesus lhe pede um favor. Aquela mulher: dá-me um pouco de água. Ele não fugiu dela, não desprezou, mas olhou para aquela mulher com simpatia. Jesus não pediu algo difícil para ela, não. Jesus não pediu algo que não estivesse ao alcance daquela mulher. Então, Jesus é assim conosco. Jesus não pede algo que eu não possa dar a Ele. O que é necessário para ser salvo? A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Somente isso. Guardar os mandamentos dele. Jesus não pede uma coisa que está acima nos céus, nem lá nas profundezas do abismo, não. Jesus pede algo que está a nosso alcance. Jesus pediu apenas água para esta mulher. E ela começa a dizer: olha, como é que você, sendo um judeu, vai pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Justamente tem que se ler 2 Reis para entender essa questão. Eles não se davam bem, a cultura da época, devido a essa miscigenação que o rei da Síria tinha feito com os judeus do Reino do Norte, que na época estava dividido no ano 722 a.C. Então, vemos que Jesus olha para ela e diz: olha, se você pedisse algo a mim, eu teria água viva para te dar. E ela disse: mas onde é que está essa água? Eu quero beber dessa água. Eu nunca mais vim aqui tirar água do poço. E nós vemos que os judeus, eles dizem que existe 2 tipos de água. A água viva. O que é água viva, irmão Júlio? Água viva significa água corrente, água que fluía de uma nascente. Pelo contrário, existiam as águas mortas. Que era a água morta? A água estancada numa cisterna, a água do poço lá de Jacó.
Então Jesus disse, olha, eu estou lhe pedindo essa água do poço aí. Mas se você pedir a mim, eu tenho uma água viva, que se eu te der nunca mais, você vai tornar a ter sede. O nosso Deus é um Deus que tem essa água viva para você que está me ouvindo aí agora. Quem sabe você não anda sedento pelas coisas de Deus. Quem sabe você não já tem procurado uma solução em vários lugares. A Bíblia diz lá em Isaías 44, versículo de número 3, olha o que a Bíblia diz, 44, 3 de Isaías. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua família e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que coisa maravilhosa. Isaías 55, 1, a Bíblia vai dizer, ó vós todos que têm sede, vinde às águas. Se você estiver com sede, o nosso Deus é o Deus que supre a tua sede. A Bíblia diz que certa vez Jesus, no capítulo 7 de João, Jesus levantou-se na festa e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Interessante é que a água do poço de Jacó fica fora da alma, e não é capaz de satisfazer as necessidades do coração. Muitas coisas desse mundo, drogas ilícitas, bebidas, cigarro, amizades falsas, sincretismo, muitas coisas, política, satisfaz o dinheiro, o prazer, satisfaz por um momento, por uma hora, mas a água que Jesus tem para mim, para a tua vida, ela quer se fazer como uma nascente, quer brotar na minha vida, na tua vida, para que nunca mais possamos ter sede e sermos saciados para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus vai despertar a consciência dessa mulher. Essa sede não será completamente despertada a menos que não haja um senso de culpa, uma consciência de pecado. Porque quando ela deseja essa água, Jesus diz, vai chamar o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Uma meia verdade. Ela queria água viva, mas não queria ter uma vida íntegra com Jesus Cristo. No Evangelho de João fala acerca de 4 coisas novas. Capítulo 1, versículo 29 vai falar do novo sacrifício. João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novo sacrifício. A Bíblia vai falar de um novo templo, João 2,19. Jesus disse, destruam aí esse templo e eu reconstruo ele em 3 dias. E eles disseram, mas em 40 anos foi feito esse templo e o Senhor vai refazer em 3 dias. Jesus falando do templo do corpo dele. E eles entenderam que era o templo da época de Herodes. A Bíblia vai falar do novo nascimento. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E a Bíblia vai falar dessa nova água. A água que é a palavra de Deus. O verbo que se fez carne e que habitou em meio de nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluias. E Jesus diz, chama o teu marido. Eu não tenho marido. Ou seja, agora é despertado nela um senso de culpa, uma consciência de pecado. Jesus mostra que antes de beber da água que Ele tem para as nossas vidas, precisamos ter convicção do nosso pecado, precisamos ter convicção do nosso erro, precisamos ter convicção dos nossos defeitos, através do arrependimento. Não há salvação se não houver arrependimento. Tem que haver arrependimento
Nenhum pecador desejará o remédio da graça até reconhecer que é um doente. Vou repetir, nenhum pecador desejará o remédio da graça até se reconhecer como um doente. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ninguém está habilitado a ver a beleza de Cristo até ver sua própria miséria, até ver sua própria hediondez. A única maneira de preparar o solo do coração para a semente do Evangelho é ará-lo com a convicção do pecado. Temos que ter convicção do nosso pecado, do nosso erro, da nossa mentira, das nossas falhas. Por que que Jesus ordenou a mulher para chamar o seu marido? Porque por mais que admitimos a veracidade de Cristo, nos que afirma de si, ou por mais que compreendamos suas promessas, nunca acharemos satisfação e paz se não corrigirmos o que existe de errado em nossa vida. Jesus pôs o dedo em cima da chaga daquela mulher. Quer beber água viva? Quer ter um encontro comigo? Chama o teu marido. Fala a verdade, se abre comigo. Mostra os teus erros, mostra os teus defeitos. Senhor, eu já tive 5 maridos. O que eu tenho agora não é meu. Pela palavra de Deus, eu sou uma mulher imoral. Ela conhecia. Ela começa agora a confessar o pecado. E quem confessa o pecado alcança a misericórdia. Matthew Henry diz que este é o método de lidar com as almas. Primeiro devem estar cansadas, sobrecarregadas dos seus fardos. E aí sim, as pessoas devem ser levadas a Cristo. E aí sim, as pessoas estarão prontas para ter encontro com Cristo. Quando estivermos totalmente conscientes do nosso erro, do nosso pecado, dos nossos defeitos, que precisamos de um Salvador. O homem que ela vivia com ela agora não era seu marido. Os outros talvez tivessem já morrido, divorciado. Mas a realidade é que ela diz, eu tive 5 maridos e o que eu tenho agora não é meu marido. Talvez um amante. Ela confessa o pecado a Jesus. E ela vai dizer, olha, eu aprendi que aqui é que se deve adorar. E o Senhor agora vem com a história que não é aqui. Os meus pais me ensinaram que eu devo adorar no Monte Gerizim. O importante não é aonde adorar, mas como adorar. Jesus disse, olha, vocês estão adorando o que não sabem. Mas nós, os judeus, adoramos o que sabemos. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de Espírito em verdade. Então Deus é um Deus plenamente espiritual, invisível, intangível, é um Deus divino. Deus é a luz, Deus é amor, Deus é Espírito. Deus se revelou quando o Verbo se fez carne. A Bíblia diz que quem via Jesus via o Pai, porque Jesus e o Pai e o Espírito Santo eram um. A realidade é que muitas igrejas
com o propósito de agradar as pessoas e estabelecem formas estranhas de adoração que não estão prescritas na palavra de Deus. Fogo estranho no altar. Pragmatismo. O que é pragmatismo? É que não se faz mais o que é certo. A onda agora é fazer aquilo que dá certo. Pragmatismo. Não se faz mais o que é certo, não. Tem que fazer o que dá certo. Muitas pessoas buscam o que funciona. Não estão mais buscando o que é certo, não. Estão procurando o que dá resultado, não estão procurando a verdade. Estão adorando, estão estabelecendo um culto sensório. Não um culto que adore a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes estamos com adoração falsa. Isaías disse que o povo honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Não adianta adorar a Deus com os lábios e o coração está longe. Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ama a Deus? E aí, está guardando os mandamentos bíblicos? Se você não guarda os mandamentos bíblicos, você não pode dizer que ama a Deus. Se você não ama o seu próximo, você não pode dizer que ama a Deus, porque a Bíblia diz: se você não ama seu irmão que está vendo, como é que você diz que ama a Deus que não vê? Se você aborrece o seu próximo, você é homicida. Eu sou homicida, é o que a Bíblia diz. E os homicidas não herdarão o reino de Deus. Talvez você queira sair desse vídeo agora. Não. Deus está tratando conosco. Deus está falando comigo. A palavra de Deus é algo muito sério. Não posso transmitir uma palavra light. Não. A Bíblia diz lá em Amós capítulo 5, versículo 21. Eu detesto, eu desprezo as vossas festas, não me agrado das vossas assembleias solenes. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei mais as melodias das vossas liras. Amós 5, 21 e 23. Deus disse: não adianta cantar, bater tambor, tocar violão, tocar teclado, bater bateria, se vocês não estiverem me agradando. Não adianta nada. Trazendo para a linguagem dos dias de hoje. Leia Amós 5, 21 e 22. Essas festas aí, estão de mal um com o outro, estão falando mal do outro. Não adianta nada. Não me agrada. O que é que agrada a Deus? Um coração reto, um contrito. Lá no Salmo 51. Deus não despreza. Em primeiro lugar, o que a adoração não é, irmão Júlio? A adoração, ela não é, meu amigo, centrada em lugar sagrado, não. Jesus disse: não é nesse monte, não. É adorar o Pai em espírito, onde estiver. É ser verdadeiro com Deus. O que é que a adoração não é? A adoração, ela não pode ser sem entendimento. O culto tem que ser racional. Romanos 12, versículo 1 e 2. Jesus disse: vocês estão adorando o que não conhecem. O que é que a adoração não pode ser descentralizada da pessoa de Cristo? A adoração tem que ser centralizada em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito Santo. E ela vai dizer a Jesus: Jesus, eu sei que quando Cristo vier, ele vai esclarecer muitas coisas. E Jesus disse: ei, eu sou Cristo. Eu sou. Quando Jesus disse eu sou, Jesus usa a mesma linguagem lá de Êxodo, capítulo de número 3.
Quando Moisés disse, olha Senhor, quando me perguntarem o teu nome, o que é que eu vou dizer? Deus disse, diga Moisés, que eu sou. E aqui em João capítulo 6, versículo número 20, a Bíblia diz que Jesus disse, sou eu, não temas. A Bíblia diz no capítulo 8, versículo número 24, por isso vos disse que vós morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou. Versículo 28, a Bíblia diz, quando levantar o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Capítulo 18, respondeu a Jesus o Nazareno e disse-lhe Jesus, sou eu. 18:6, quando pois disse sou eu, recuaram e caíram todos por terra. Várias vezes Jesus disse que era. 9 vezes vemos isso, essa palavra Jesus dizendo eu sou no Evangelho de João. Em verdade vos digo que antes que Abraão, eu sou. A samaritana, já estamos encaminhando para a nossa conclusão. A samaritana, ela encontrou o Messias, saciou a sua alma. Vemos que ela deixa o cântaro, pois ela estava com pressa de ir à cidade anunciar que tinha encontrado com o Salvador. Ela testemunhou a toda a cidade quem tinha encontrado com Jesus Cristo. Vemos a sua conversão de forma progressiva. Primeiro ela conheceu Jesus como um viajante. Depois ela reconheceu que Jesus era o Cristo. Depois ela percebe que Jesus é o Salvador do mundo. Quando os discípulos retornaram com o pão dos samaritanos, vemos o preconceito, porque nossa, Jesus está conversando com uma mulher. Estavam apegados aos preconceitos. Mas na vida dessa mulher samaritana houve uma transformação. Vemos ela abandonar o seu cântaro. Foi avisar as pessoas que tinham encontrado uma água viva. Ela chega na cidade e diz, olha, vande e vede. Eu tenho encontrado um homem que disse todo o meu pecado. Será que não é esse o Cristo? E todos saíram da cidade e foram ter com ele. No mesmo dia da conversão dessa mulher, ela fez uma proclamação pública, meu amigo. Era uma mulher que tinha vergonha. Todos chamavam ela de adúltera, de pecadora. Era uma mulher que poderia viver às sombras do anonimato. Sua reputação era duvidosa. Mas ela sai sem vergonha de dizer que tem encontrado Cristo como Salvador. E ela faz um convite dizendo, vinde, vede. Ela estava desejosa que aqueles homens também tivessem a mesma experiência que ela teve de encontrar o Salvador do mundo. Esperava que aqueles homens bebessem a mesma água que ela bebeu para a glória do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos do Senhor, quando voltam da cidade, voltam sozinhos, com as mãos cheias de pães. Mas quando a mulher vai à cidade, ela volta com várias pessoas para conhecerem a Jesus. Os discípulos eram profissionais da religião.
e ela era uma missionária apaixonada pelo Evangelho. Deus vai fazer de você um missionário, uma missionária para a glória do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou dessa palavra, se inscreve aí. Oreis por nós que nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Amém.